Reportagem: A vida após a morte à luz da química, física e biologia. A questão da vida após a morte tem sido objeto de fascínio e especulação por séculos, tanto em âmbitos religiosos quanto científicos. Enquanto muitas religiões descrevem a continuidade da alma após a morte física, as ciências naturais como a química, a física e a biologia buscam entender o que acontece com nosso corpo e energia após a morte. Nesta reportagem, examinaremos as perspectivas de cada campo científico sobre esse enigma e refletiremos sobre suas implicações filosóficas. Química: o ciclo dos átomos. A química nos ensina que todos os seres vivos são compostos por átomos, que formam moléculas, tecidos e órgãos. Após a morte, ocorre um processo de decomposição, conhecido como decomposição cadavérica. Bactérias, fungos e outros micro-organismos começam a quebrar as moléculas orgânicas, liberando gases como dióxido de carbono, metano e amônia. Essa liberação de gases é uma parte significativa do odor característico dos cadáveres em decomposição. Ao longo do tempo, essas moléculas orgânicas se degradam em substâncias mais simples, como compostos inorgânicos. Os átomos que compunham os tecidos e órgãos do corpo são reciclados na natureza, tornando-se parte de outros organismos e sistemas biológicos. Portanto, do ponto de vista químico, nossa matéria corporal continua a existir no ecossistema terrestre após a morte. Física: a conservação da energia. A física nos ensina que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, também conhecida como lei da conservação da energia, a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante ao longo do tempo. Embora nosso corpo contenha energia em várias formas, como a energia química armazenada nos tecidos, após a morte, essa energia é gradualmente dissipada na forma de calor. À medida que os processos bioquímicos cessam, a energia é liberada sob a forma de calor e é gradualmente absorvida pelo ambiente circundante. Assim, a energia que uma vez manteve nossos corpos vivos é dispersa e se dissipa no universo. Biologia: a desintegração da estrutura. A biologia nos mostra que a morte é o ponto em que os processos vitais do corpo cessam. As células começam a morrer, e as funções orgânicas param de operar. Sem a manutenção desses processos, a integridade estrutural do corpo é perdida, e ele começa a se desintegrar. No nível celular, enzimas começam a quebrar as membranas celulares e as proteínas intracelulares, levando à decomposição dos tecidos. A ausência de circulação sanguínea e oxigênio acelera esse processo de deterioração. Eventualmente, a natureza e os micro-organismos completam o trabalho, decompondo completamente os restos mortais. Reflexão filosófica: o mistério da vida e da morte. Embora a ciência possa explicar a desintegração física após a morte, a questão da vida após esse evento permanece sem uma resposta definitiva. As perspectivas religiosas e filosóficas oferecem diferentes visões sobre o destino da alma ou da consciência após a morte, mas são questões que fogem aos métodos e limitações da ciência empírica. A dualidade entre corpo e alma, ou mente e matéria, é um enigma que tem intrigado pensadores ao longo da história. Enquanto a ciência pode nos fornecer uma compreensão detalhada dos processos físicos da morte, ela ainda não pode abordar o aspecto subjetivo da existência humana. A morte nos lembra da finitude da vida e pode despertar reflexões profundas sobre o significado e propósito de nossa existência. Embora não possamos responder definitivamente à questão da vida após a morte, talvez possamos encontrar conforto na certeza de que, de alguma forma, nossa matéria e energia corporal continuarão a fazer parte do ciclo da vida neste vasto universo. É um lembrete de que somos todos interligados, e nossas ações e contribuições durante a vida podem ecoar além da morte, deixando uma marca indelével na história da humanidade.
O mistério da mente, pensamentos e consciência após a morte. Enquanto a química, a biologia e a física podem explicar os processos físicos que ocorrem após a morte, abordar a mente, pensamentos, consciência e sensações físicas e corporais após esse evento é uma tarefa muito mais complexa e repleta de incertezas. Vamos explorar o que a ciência nos diz sobre esses aspectos. Química, a desativação do cérebro. A química do cérebro desempenha um papel crucial na geração de pensamentos, emoções e sensações. Quando uma pessoa morre, o cérebro enfrenta uma série de mudanças bioquímicas e estruturais. Com o cessar da circulação sanguínea e a falta de oxigênio, as células cerebrais começam a morrer rapidamente em um processo conhecido como isquemia cerebral. A degradação rápida de células leva à interrupção das vias neurais que sustentam a consciência e o processamento de informações. A perda de energia e a falta de substratos químicos adequados resultam na desativação dos neurotransmissores responsáveis pela comunicação entre as células cerebrais. À medida que o cérebro decompõe, as informações armazenadas em suas estruturas, como memórias e experiências, também se desintegram. Biologia, a morte celular e a deterioração dos tecidos. A biologia nos ensina que a morte celular é um dos eventos fundamentais da morte do organismo como um todo. Com a falta de oxigênio e nutrientes, as células nervosas do cérebro sofrem apoptose, morte celular programada, ou necrose, morte celular não programada. Esse colapso celular leva à perda das capacidades cognitivas e à desconexão das redes neurais responsáveis pela consciência. A partir desse ponto, as sensações físicas e corporais associadas ao cérebro, como a percepção de estímulos sensoriais, emoções e pensamentos, cessam de existir. O corpo, agora sem a coordenação do sistema nervoso central, passa a ser rapidamente decomposto por processos biológicos e ação de micro-organismos. Física, a energia da consciência? A física, embora fascinante, ainda não pode explicar completamente a natureza da mente, pensamentos e consciência em termos de energia. A consciência é um fenômeno complexo que não pode ser diretamente reduzido a aspectos físicos, como moléculas ou partículas. Atualmente, não temos uma compreensão científica plena de como a consciência emerge a partir da atividade neural. Apesar de a energia física que sustenta os processos cerebrais continuar a existir após a morte, não há evidências concretas de que a consciência ou os pensamentos persistam além da vida. A ciência ainda não pode explicar se a consciência é um epifenômeno emergente da atividade cerebral ou se tem uma natureza mais intrínseca e transcendente. Reflexão, além dos limites da ciência. O mistério da mente, pensamentos, consciência e sensações físicas após a morte está além dos limites atuais da ciência. A questão da existência de uma alma imaterial ou de uma consciência transcendente é um tópico debatido por filósofos e teólogos há séculos. A perspectiva científica se concentra nos fenômenos observáveis e mensuráveis do mundo natural, mas a experiência subjetiva da consciência permanece uma fronteira intrigante e enigmática. Enquanto algumas pessoas encontram conforto nas crenças espirituais sobre a continuidade da consciência após a morte, outras veem na ciência uma busca pelo entendimento racional do universo e da condição humana. Independentemente das crenças individuais, a morte nos lembra da importância de valorizar a vida e a existência enquanto estamos aqui. Seja a consciência um fenômeno puramente material ou um mistério além da compreensão humana, nossa capacidade de amar, aprender, criar e contribuir para o bem-estar do mundo ao nosso redor é o que molda nossa jornada durante o tempo em que estamos vivos. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!